abrir para uns 15, 20 minutos de perguntas, né? Então, podíamos talvez fazer um primeiro bloco com 3 questões e o professor responde, depois continuamos, pode ser? Então, vamos lá. Era interessante se a gente conseguisse um microfone a mais e que a pessoa se apresentasse, né? Dissesse o nome, para o professor também acompanhar. Tá, eu sou Ariel, da Universidade de Buenos Aires. Eu gostei muito da exposição. Eu queria perguntar simplesmente a questão da visita do Obama. Qual é a sua opinião sobre a visita do Obama para o Macri e que isso coincidiu com o 24 de março e obrigou a ele a dar uma série de explicações, mas um pouco sim, um pouco não? E que sobre o papel dos Estados Unidos no Cono Sul, nas ditaduras, tudo isso. Qual é a sua opinião? Como isso encaixa na estratégia do Obama para a América Latina? Boa noite, professor. Meu nome é Carlos Magno Vasconcelos, professor lá do Centro Universitário Curitiba. Com relação à mudança de postura, no segundo mandato do Obama, principalmente, será que a gente pode atribuir isso ao avanço da penetração da China na América Latina, particularmente na América Central, ali, em Cuba e também na Venezuela? Bom, obrigado pelas questões. No caso da Argentina, eu não acho que foi marcado 24 de março por causa do aniversário da ditadura, né? Eu acho que ele tinha a viagem marcada para Cuba, né? E ele não visitava. A última vez que um presidente americano visitou a Argentina foi o Bush pai, na época do Menem, né? Depois nunca mais. E lembrem que o Menem estabeleceu chamadas relações carnais com a Argentina, com os Estados Unidos, ou seja, foi uma política de alinhamento, né? E Bush foi para a Argentina nessa época. Depois não foi. Cristina quis que Cristina insistiu bastante no começo de Obama em ter um vínculo, mas Obama não foi. Claro, quando venceu o Macri, uma coisa tem que afirmar. Uns meses antes da eleição, foram representantes de Scioli, de Massa e de Macri para Estados Unidos para deixar claro que qualquer um deles que vencesse, as relações com os Estados Unidos iam melhorar, né? Mas o Macri representa o ideal do ponto de vista dos Estados Unidos, né? E acho que ele quis dar, no final do mandato, depois dessa viagem a Cuba, dar uma sinalização, né, de apoio à Argentina e foi importante. Agora, a questão da participação dos Estados Unidos na ditadura, sim, isso foi discutido nesse contexto e Obama reconheceu, né? Inclusive Obama fala muito isso, né? Que eu sou de uma geração em que eu não carrego esse passado dos Estados Unidos, porque Vietnã, o embargo a Cuba, as ditaduras, eu sou contra, e como jovem, como estudante, nunca me posicionei. Então, ele não se sente parte desse passado, mas como presidente dos Estados Unidos, acho que ele chegou a pedir desculpas na Argentina também, isso que os conservadores criticam muito. Mas eu vejo a ideia de, tipo, com Obama, de você encerrar um processo, encerrar um período, né? E, tipo, os Estados Unidos já não são mais o que eram. O que não é verdade, né? Porque eu mostrei os dados aqui. Só que já não vai ter intervenções, isso que Obama sinaliza. O tipo de intervenção que houve no passado já não é de interesse por princípio, ou seja, por
conveniência já não é de interesse dos Estados Unidos e haverá outro tipo de intervenções, a partir de apoio à sociedade civil, isso que mostrei na Venezuela, etc. Então eu acho que com Obama é uma nova geração que chega ao poder, mais pragmática, que não carrega o peso da Guerra Fria da mesma forma que os antecessores, mas que cuida dos interesses do país e quando tem que usar a força, usa a força e não tem nenhum constrangimento desse tipo, né? Como é o caso dos drones. Essa questão dos drones é muito importante, porque pensem o seguinte, isso foi sempre assim, Estados Unidos autorizou assassinatos políticos no exterior, agora é o único país que assume que seu presidente tem o direito legal de autorizar assassinatos de pessoas em outros países. Isso, imaginem se o Chávez fizesse isso, seria um escândalo. Ou se Raúl Castro, ou se Putin fizesse isso. Tá. Agora, para eles é uma discussão legal. Qual é o mecanismo legal interno que permite que... Mas isso é a justiça americana. Então, você se sente confortável dizendo que sim, você autorizou bombardear tal lugar, etc., e países com os quais você não está em guerra, essa é a questão. Não é que você está em guerra, você não está em guerra no Iêmen, Estados Unidos não está em guerra, não estava em guerra não declararam guerra à Líbia, não declararam, não estou falando do Iraque. Então, digamos, essa questão das ditaduras, do meu ponto de vista, foi colocado como algo do passado. Mas se reconheceu que Estados Unidos tiveron, inclusive después se liberaron documentos, Obama liberó documentos secretos sobre la colaboración de Estados Unidos con la dictadura argentina. Entonces vejo nesse sentido, para Estados Unidos, para Obama é muito importante que a Argentina entre no circuito e dar todo o apoio a Macri, que é o candidato ideal, porque você tem que pensar, no caso de quando estava o Lula, tudo bem, Lula... havia uma boa relação, tá, mas do ponto de vista qual é o meu candidato ideal, seria mais do PSDB, ou seja, qual é aquele com quem eu me sentiria mais confortável. Tudo bem, mas é o Lula e com Lula temos boas relações, tanto Bush quanto Obama. Mas na Argentina ganhou aquele, digamos, o candidato dos sonhos, que seria da força política com a qual teria melhor diálogo. Então eu vejo nesse sentido. E no caso, realmente, você tem razão, pesou muito nessa questão e nas propostas de Obama agora do Pacífico e do Atlântico, né, a presença da China, porque é uma grande preocupação dos Estados Unidos com a China desde o governo Bush, porque a China tem uma forma de operar que é diferente do caso dos Estados Unidos, porque Estados Unidos ele pode dizer, minha prioridade é a América Latina, eu mostrei os dados do Departamento de Estado, mas é muito pouco dinheiro, ou seja, os Estados Unidos é um país capitalista e o setor principal é o setor privado. Obama pode dizer, o presidente americano, olha, nós damos prioridade ao Brasil, nós damos prioridade, apoiamos a política econômica do Temer, etc. Mas isso não significa que os empresários americanos vão investir, né, ou nos Estados Unidos. Então, o peso, a capacidade do Estado para mobilizar recursos em função de interesses estratégicos é muito limitada. Agora, a China é um país em que o Estado detém um poder econômico, então se a China decide, vamos investir em Cuba, o Estado decide e investe em Cuba, com empresas do Estado. Não vamos investir na Venezuela. Então isso preocupa a Estados Unidos, a operacionalidade, por causa do sistema chinês, de poder se deslocar e com uma política externa que não é nada ideológica. Porque Estados Unidos, China colocou nos seus documentos de política exterior para a América Latina, colocou, nós sabemos que a América Latina é o quintal dos Estados Unidos, com essa palavra, né? Então, não estou disputando nada com os Estados Unidos, mas começo a investir. Aí Estados Unidos não podem fazer nada, se sentiam amarrados com essa situação de que a China tinha uma grande operacionalidade. E isso foi importante no caso do México, né? E do NAFTA, né? Porque o México se prejudica muito com a concorrência de produtos chineses, né?
então a questão do Pacífico. Então tem tudo isso, realmente isso pesou também na decisão de Obama de aproximação com Cuba, né? Você tem razão, é verdade. Esse lado aqui ficou assim, irmão. Lado esquerdo. Meu nome é Ricardo, eu sou mestre aqui pelo Prolan, né? Mestre novo, acabei de entregar a versão revisada da dissertação segunda-feira agora. E me interessa muito esse tema, né? Queria parabenizar a sua palestra. E uma coisa que sempre me intrigou foi esse argumento de que os Estados Unidos, antes do Obama, eles não priorizavam a América Latina em termos políticos, né? Me incomodou porque esse argumento pode levar à conclusão de que foi um descuido da política externa estadunidense que permitiu as lutas populares na América Latina e a ascensão dos governos progressistas, né? Então parece que eles deixaram acontecer isso, né? E depois acabou a brincadeira quando o Obama, no seu segundo mandato, começa a ser mais assertivo com a América Latina e faz o golpe, apoia, né, o golpe em Honduras, Paraguai, etc. e tal, e leva à situação atual de crise desses governos progressistas. Então eu queria lembrar algumas coisas. Primeiro que você mesmo colocou que eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, essa questão, né? Mas, por exemplo, no caso da ALCA, a ALCA é uma política que não é só econômica, né? A ALCA era um projeto de neocolonização que, inclusive, anulava todo o esforço anterior de integração latino-americana que veio, né? Já de décadas, né? Para não falar de séculos, né? E Colin Powell chegou a dizer explicitamente, né, que era um projeto destinado à expansão dos monopólios econômicos estadunidenses, né, que precisavam expandir a sua atuação para toda a América Latina. Então, unificar esse mercado era uma necessidade quase que vital da economia estadunidense. A ALCA foi tentada para valer, quer dizer, ser implementada o tempo todo, né? E o que barrou a ALCA não foi a prioridade, eu acho, para o Oriente Médio, né? Ou para o Iraque, ou para outras guerras mais voltadas para a Ásia Central e para o Oriente Médio. E lembrar que em 2002 houve um golpe na Venezuela, ainda com o George Bush, né? Que houve contragolpe logo depois, foram 2 dias só de golpe, mas já ocorreu um golpe naquele momento. Então eu queria concordar, claro, que em termos de orçamento, de prioridade na área militar, sem dúvida o Pentágono prioriza, né, a Ásia Central e o Oriente Médio. Mas que politicamente, na minha opinião, eu queria saber o que você pensa, nunca houve um descuido com a região dos Estados Unidos, né? O que houve foram fases, né, onde as políticas mais agressivas, né, funcionaram mais e funcionaram menos. Eu acho que nos últimos anos elas vêm funcionando mais, inclusive pela análise que foi feita aqui pelo professor Lúcio Oliver, né, das debilidades e da situação mundial mudou, né? Nos últimos anos também houve uma certa fadiga desses governos e levou a essa crise atual desses governos, né? Eu também acho que não é uma crise terminal, mas há uma crise, né, dessas experiências, né? E queria lembrar mais um fator para reforçar, e termino com isso, o seu argumento de que o Obama não é um governo pacifista, né, que também incomodou muito a nós brasileiros, foi o anúncio da agressão à Líbia de dentro do Palácio do Planalto, em Brasília, né? Quer dizer, podia ter sido, pelo menos, do hotel, né? Podia esperar um pouco, né? Mas foi de dentro do Palácio do Planalto que ele anunciou a agressão. Isso foi um gesto muito simbólico, né? Naquele momento, né, de Brasília, né, do principal país da América Latina em termos econômicos, né, e também políticos, né, junto com o México, mas o México já está mais próximo de um país neocolonizado. Esse anúncio, eu queria lembrar isso para reforçar essa ideia de que aquele Nobel da Paz foi mais preventivo, mas talvez não merecido, né, até por esse gesto, e para nós brasileiros aquilo doeu muito, né, aquele anúncio daquela guerra. Eu tive na Síria em 2013, né, durante a guerra já, e eu pude ver com os próprios olhos o que é uma agressão imperialista a um país que era um dos países mais avançados e civilizados do Oriente Médio, né? Quer dizer, a Líbia sendo destruída por uma agressão, aí sim, estúpida, né?
Então, imagino como é que está a Líbia hoje, né? E o que a gente vê pela televisão, você vê pessoalmente, né? É muito duro e nos indigna, né? E faz a gente ter mais convicção de que a integração da América Latina e a paz, né, é o caminho para a gente superar essas dificuldades. Obrigado. Buenas noches, gracias profesor por su presentación. Mi nombre es Daniela Leitón, soy de Bolivia y estudio en la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador. Mi pregunta es, me gustaría conocer cuál es su lectura en el balance de la administración de Obama y de Bush de las políticas antidrogas en América Latina, tomando en cuenta las declaraciones que hubieron entre mayo y junio de este año de Evo Morales sugiriendo que la DEA debería retirar todo tipo de intervención en América Latina. Boa noite, professor. Eu sou a Beatriz, mestranda aqui do PROLAN. E no momento da sua fala, o senhor comentou rapidamente de que essa onda conservadora aí na América Latina, mas no Brasil e na Argentina, seria resultado de processos domésticos e que teria efeitos de um benefício para os Estados Unidos. Mas me veio à cabeça também os casos de espionagem dos Estados Unidos, com a Petrobras, com a própria Dilma. E queria saber da opinião do senhor se uma análise só com os dados dos repasses monetários não seria muito raso perto da influência política e da questão dessa questão de segurança e da própria espionagem, como afeta e como a gente está vendo toda essa avalanche aí em cima da Petrobras. Professora Hebe, boa noite. Novamente parabenizo, né, pela palestra e felicitações em revê-lo, né, após tanto tempo. Ele foi meu professor há mais de 20 anos na Unesp Araraquara, no curso de Economia, e eu estou revendo hoje. Professor, eu gostaria que o senhor me dissesse a leitura que o senhor faz a partir dessas duas administrações do Obama, como que fica daqui para frente, se dá para fazer uma análise prospectiva da relação dos Estados Unidos no âmbito internacional e da Rússia, se muda a dinâmica entre esses países, né, ou se em face de um crescimento aí econômico também, ou não. Como que ficaria isso? Obrigada. Bom, eu acho o seguinte, tentando pegar o que você colocou, pegando um pouco de cada um, né? Estados Unidos, a questão da prioridade da América, não que eles descuidam, né? A questão é, esses quadros que eu coloquei é para mostrar que quanto mais você se preocupa com relação aos desafios de segurança que pode trazer um determinado país, você investe mais recursos, né? Em termos de intervencionismo, desde Bush até Obama, os principais casos que foram denunciados foram Venezuela e Bolívia, né? Os programas do USAID, ou seja que até tem uma que chama imperialismo, como se chama, em termos silenciosos, né? E que é uma analista Gollinger, que é uma venezuelana, que deu esse nome, né? Intervencionismo silencioso. Teve o golpe, né, contra Chávez, que Estados Unidos reconheceu em seguida, e Aznar também, né, lá da Espanha, e depois foi, bom, já sabemos o que aconteceu. Mas durante o governo Bush, principalmente, houve
uma serie de denúncias e de análises dessa forma de intervencionismo que começou a se manifestar, inclusive com denúncias na Bolívia também, de programas da USAID, da Agência de Estados Unidos para o Desenvolvimento, né, que foi criada por Kennedy, de financiar, e foi denunciado nos Estados Unidos, inclusive o New York Times pediu abertura de documentos, de ter um financiamento direcionado para grupos com bolsas, organização de think tanks, políticas de apoio à reforma agrária mais de determinado tipo, contra, de movimentos explicitamente contra Chávez e contra Evo Morales, né? Isso foi denunciado e isso não parou, foi mudando, a ênfase foi menos direta com Obama, mas o que acontece? Você tem que pensar qual é a avaliação que Estados Unidos fazem de América Latina como um exemplo, que eles avaliam como uma vitória da Guerra Fria, né? Então, na Guerra Fria, a América Latina era uma região na qual havia movimentos armados muito fortes, né? Estados Unidos investiram apoiando regimes militares que tiveram, estou falando da leitura que Estados Unidos tem, que tiveram sucesso derrotando nessa guerra. A partir dos anos 90, se tem um processo de transição para a democracia, chegam governos civis que passam a implementar políticas de abertura do mercado, se alinham com Estados Unidos, então isso é avaliado. Olha, nós tivemos sucesso, foi uma vitória contra inimigos que realmente colocavam desafios importantes. E para derrotar esse inimigo utilizamos todos os meios disponíveis em aliança com setores internos, etc. A partir dos anos 90, já esse tipo de ameaça não é percebida. Estados Unidos passam a avaliar como principais problemas na região não tanto desafios ideológicos de governos que possam colocar em risco a presença de Estados Unidos, sino ameaças originárias do fracasso dos estados em manter a ordem, imigração, tráfico de drogas. Então, uma agenda com relação à região menos preocupada nos desafios ideológicos que pode ter a partir de certos governos. Depois aparece Chávez, né? E quando aparece Chávez, há uma mudança de perspectiva, mas até Chávez, como eu mostrei, não havia uma preocupação que a região pudesse atrapalhar os interesses dos Estados Unidos, e as elites da região estavam totalmente afinadas com as políticas do chamado consenso de Washington. Com Chávez começou a mudar, mas não de uma forma radical. Uma coisa como o discurso anti-americano, outra coisa a prática, ou seja, o chavismo não foi uma ameaça para os Estados Unidos. Claro, se você lê os conservadores, os think tanks mais duros, eles vão dizer barbaridades do chavismo, que é uma porta de entrada para o Irã, mas Estados Unidos não levou isso muito a sério. No máximo tentou boicotar um pouco, criar frentes anti-chavistas, como com Evo Morales, mas de fato, inclusive, Venezuela continuou vendendo petróleo para os Estados Unidos, a PDVSA investia nos Estados Unidos. Era mais discurso, em termos as mudanças de Chávez foram mais internas, mas do ponto de vista da política exterior, sei lá, um analista americano, um presidente que vê estrategicamente, sabia que o chavismo não duraria enquanto houvesse o petróleo fosse uma fonte, porque as políticas de Chávez não conseguiram reverter a dependência do petróleo. Quando o petróleo caiu, então, digamos, eu acho que essas dinâmicas na nossa região são mais internas do que por influência dos Estados Unidos. A cooperação com o Brasil na área de segurança é muito fluida, desde o governo Lula, que há inteligência, agentes infiltrados, isso sim, mas isso não é, do meu ponto de vista, não é determinante
una crisis que se vivió aquí, que llegó a impeachment, es determinante en la derrota de Scioli en Argentina, ¿no? Y en el caso de Venezuela, mi opinión, inclusive si você analiza a izquierda crítica do chavismo, o sea, atribui muitas responsabilidades ao governo como parte da crise que enfraquece o país e o torna vulnerável a intervenções. O sea, você tornar... O sea, qual é a sua responsabilidade em gerar uma vulnerabilidade que te torna, né, frágil frente a alguém que está te acosando, que quer te destruir, né? Então eu vejo nesse sentido. Estados Unidos sempre foram vigilantes com a região. A única política explícita de ajuda que foi com Kennedy, Aliança para o Progresso, que foi muito pífia, ajuda no sentido, foi para prevenir novas revoluções como a de Cuba, etc. Mas foi a única política explícita que estabeleceu investimentos. Depois disso não houve nenhuma política para a América Latina. A ALCA é uma política de livre comércio. Brasil já foi contra desde Fernando Henrique Cardoso, porque a Fiesp, por exemplo, a Fiesp, a Federação de Indústria do Estado de São Paulo, estava muito preocupada com a penetração de produtos americanos e que a ALCA fosse... Agora, do ponto de vista dos Estados Unidos, a ALCA foi pensada dentro da lógica de que você promover o livre comércio favorece as exportações dos Estados Unidos, favorece empregos nos Estados Unidos, é uma política dos Estados Unidos para favorecer seus interesses. A questão é como os outros se posicionam para que, pensando também nos seus interesses. Mas ela se inviabilizou na prática porque houve uma resistência na América Latina, mas depois dessa reunião de Mar del Plata, Bush veio para o Brasil e o governo americano começou a priorizar acordos bilaterais de livre comércio. Tem com Chile, com a Colômbia, com Peru, depois se criou a área da América... Como? Não, aquela... essa é depois, mas Estados Unidos não é parte. Aquela República Dominicana e América Central. Não. Área Centro-Americana de Livre Comércio, bom, é como uma ALCA mais regional, né? Que é uma região que os Estados Unidos tem muita influência. Então começou a priorizar esse tipo de políticas de livre comércio mais bilateral. E aí sim surge a Aliança Pacífico, depois que é uma iniciativa de Chile, Peru, México e Colômbia, e que passa a ser vista como, digamos, o Mercosul e a linha mais fechada e a linha mais liberal, que seria a Aliança para o Pacífico. Mas Bachelet, quando se elegeu pela segunda vez, já assinou para Dilma Rousseff de entrar na área da Aliança Pacífico. O que eu estou querendo dizer é que os nossos governos, mesmo aqueles progressistas, etc., não eram, com exceção da Venezuela, ou um pouco de Bolívia, né? Mas também o governo de Evo Morales, em certas coisas, é pragmático, né? Não é... Então, se você pensar, o Brasil não foi um empecilho, digamos, às políticas americanas. Então, do ponto de vista dos Estados Unidos, por que se preocuparia muito, né, em termos de desafios na região? O único explícito era o Chávez e a Alba. Mas, como o Obama colocava, isso não coloca em risco nossos interesses, é um ruído que preocupa, mas que possibilidades tem a Alba de ser, mesmo que Venezuela continue um país e não estivesse nessa crise? A Alba depende da capacidade de Venezuela de vender petróleo a um preço mais barato, depende da Venezuela. Se Venezuela entra em crise, a Alba não se sustenta. Então, Estados Unidos tem clareza disso. Então, me incomoda Chávez, o discurso de Chávez, tudo isso me incomoda. Agora, na prática, Chávez continua comprando petróleo, a PDVSA se expande nos Estados Unidos, que não está promovendo guerrillas na América Latina, nós falamos da paz na Colômbia também, que foi
Então, por que eu vou me preocupar ao ponto de ter uma política mais intervencionista? Onde eu preciso, eu tenho uma política intervencionista. Onde não preciso, não. Não é uma questão de princípio, é uma questão de... Então, eu vejo dessa perspectiva. Que você tinha perguntado da Bolívia, da DEA. Ah, tá. Isso, a política antidrogas. Então, aí o Evo Morales rompeu antes. Com a Argentina teve um pouco isso. Mas aí eu não acompanhei profundamente o que houve depois do rompimento, se vai voltar ou não. Então, não sei se alguém... você perguntou da Rússia. Outra questão é... Qual é o fôlego da Rússia? A Rússia agora vai abrir uma base militar lá em Cuba, por exemplo. Mas a Rússia é uma potência regional, né? Tem na Síria, boas relações com o Irã. Mas qual é o fôlego da Rússia para disputar, como na Guerra Fria, né, a hegemonia? Então, essa que é a perspectiva, a diferença entre Obama e os anteriores, e que talvez com Hillary volte um pouco essa ideia da necessidade de você deixar explícito que está na liderança e intervir mais em certos lugares. Mas, do ponto de vista do Obama, eu não vou comprar brigas que implicam em gastos, custos humanos, materiais, eu mostrei o custo das guerras, e que não trazem nenhum ganho estratégico, né? Então, é uma nova elite nos Estados Unidos que vê as coisas de uma perspectiva aí para complementar. Desde o fim da Guerra Fria há uma discussão qual é o papel dos Estados Unidos como potência. Então, no fim da Guerra Fria, Estados Unidos aparecem como a única superpotência, a primeira da história, a única superpotência internacional. Sai a bipolaridade e vem uma unipolaridade. Mas o Clinton, já naquela época, os setores mais conservadores que apoiavam Bush, diziam que isso era para ficar na unipolaridade. Mas o Clinton, já naquela época, dizia o seguinte, que Estados Unidos, em algum momento, vão ter que lidar com uma situação multipolar, que é algo natural, não porque entrou em decadência, sino porque os outros estão crescendo em termos do seu peso. E um analista, que foi o analista estratégico do Carter, o Brzezinski, né, ele disse que Estados Unidos são a primeira e a última superpotência do mundo, porque depois Estados Unidos vai comandar uma transição para um mundo no qual não vai ter mais superpotência, porque isso é um processo natural. Então você tem que ter uma elite que acredite nisso. A elite que estava com Bush considerava que a unipolaridade era algo permanente e por isso tinha uma postura mais assertiva e intervencionista. A elite que vem com Obama começa a pensar que você tem que lidar com um mundo que tem mais polos e Estados Unidos não pode sustentar uma postura hegemônica porque isso coloca em risco sua capacidade econômica. Então, eu vejo nesse sentido. E na América Latina, a minha opinião é que não há desafios para Estados Unidos. As nossas elites, ao contrário, se posicionam favoravelmente. Não é que não pensem nos interesses pontuais, econômicos, mas, digamos, não há nenhum antagonismo com relação aos Estados Unidos. Eu vejo assim. Bom, agradecendo muito, né, a professora Hebe, por toda essa discussão trazida na noite de encerramento, né? E vou passar a palavra à nossa cerimonialista, porque nós ainda temos algumas outras atividades aí para fechar e para encerrar a noite. Obrigada, viu, professor? Um prazer, viu?